Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui falar hoje para vocês sobre fertilidade de solo e nutrição de plantas. A parte de fertilidade de solo e nutrição de plantas é o alicerce para a produção orgânica. Então, se você quer começar a atividade de produção orgânica, por onde você deve começar? Pela nutrição. Primeiro, fazer análise de solo, ver como é que está o seu solo, cuidar do equilíbrio de bases. Na agricultura orgânica, a gente trabalha com a interpretação de análise de solo baseada no equilíbrio entre os nutrientes, não considerando os nutrientes de maneira isolada. E isso, na prática, faz muita diferença. Por quê? Uma planta que cresce equilibrada, ela é mais resistente a ataque de pragas e doenças. E eu vou mostrar isso para vocês nessa aula de hoje. Basicamente, para quem não tem conhecimento da parte de nutrição, né? Os nutrientes eles são divididos em macro e micronutrientes, não são divididos por importância. Por quê? Porque todos os nutrientes que estão nessa tabela são nutrientes essenciais, então na falta de qualquer um desses nutrientes, a planta ela não vai fechar o ciclo dela, né? Ela vai morrer, ou ela vai ter uma diminuição drástica na produtividade. Os nutrientes primários são NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Os macro, né? Macro primário, nitrogênio, fósforo e potássio. Macro secundário, cálcio, magnésio e enxofre. Micronutrientes principais, boro e zinco, que os nossos solos normalmente são muito deficientes, mas também são micronutrientes importantes, cobre, cloro, ferro, manganês, molibdênio e silício. Então, esses são os nutrientes essenciais para fechar o ciclo da planta. Paulo, o que além disso é importante? Dentro da composição da planta, isso aqui representa cerca de 3%, dependendo da planta, né? Dependendo de cada planta. Mas por quê? A maior parte da composição da planta é carbono e hidrogênio. Ah, Paulo, mas carbono e hidrogênio não são nutrientes? São, só que estão disponíveis no ar e são fixados através da fotossíntese, então eles não entram nesse cálculo de adubação, mas são muito importantes. Então, o que a gente tem que se atentar? Além desses nutrientes químicos que a gente chama, né, ou minerais, a gente tem a questão de nutrientes, né, de fertilizantes orgânicos. A matéria orgânica do solo ela é muito importante, principalmente no sistema de produção orgânica. Por quê? A elevação do teor de matéria orgânica ela vai propiciar a sobrevivência de uma série de micro-organismos benéficos, e esses micro-organismos vão ajudar as plantas na absorção desses elementos minerais. Então ali os fungos, as bactérias ali associadas às raízes aumentam a capacidade da planta em absorver nutrientes, além de proteger a planta contra ataque de algumas pragas e doenças de solo, né? Então é muito importante elevar o teor de matéria orgânica, é muito importante trabalhar com micro-organismos benéficos, EM, tricoderma, bacilos, né, subtilis, amiloliquifaz. Esse contexto geral de elevação de teor de matéria orgânica, equilíbrio dos nutrientes minerais, que vai dar a fertilidade do nosso solo. Um solo ideal, ele tem 5% de matéria orgânica, no mínimo, 45% de elementos minerais, 25% de água e 25% de ar. Isso é uma composição ideal de um solo ideal, hein? Então a parte física também é importante, então ele precisa reter água e ar. E para isso a gente tem que equilibrar a questão de macro ou microporo, mas isso fica por uma próxima aula. Então acompanhe aí que eu vou falar para vocês sobre a interpretação da análise e como que a gente tem que enxergar as correções, né, as adubações para o plantio futuro. Com relação, o que é importante? Eu vou falar de tomate, o que é importante saber quando eu penso em nutrição ou adubação de tomate? É importante eu entender quais são os nutrientes que o tomate mais extrai. Então, toda vez que você for pensar em adubação de qualquer cultura, é importante você entender a curva ou a marcha de extração dos elementos. Aqui eu coloquei a extração do tomate, o elemento que o tomate mais extrai é o nitrogênio, é o potássio, desculpa, com 35 kg por 1.000 plantas, e depois nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio e enxofre. Dos micronutrientes, o mais absorvido é o boro, o ferro, depois manganês. Então, assim,
Todos os nutrientes são importantes, a presença de todos é importante, né? Porque na ausência de qualquer um deles, a planta não fecha ciclo, ou na diminuição, né, no teor baixo daquele elemento, a planta vai diminuir o potencial produtivo dela, então é importante que todos estejam em quantidades adequadas, mas é importante você entender que tem alguns elementos que a planta absorve mais. Fora essa marcha essa extração de quanto de nutriente a planta absorve, é interessante entender o ciclo da planta, quais são os pontos críticos de absorção. A importância do calcário no solo, né? O calcário ele vai liberar hidrogênio e alumínio que estão presos na argila do solo, né? Ali na partícula do solo, e não são nutrientes. Então, na hora que a gente aplica o calcário, a gente coloca cálcio e magnésio junto ali na CTC do solo, liberando hidrogênio e alumínio, que é coisas que a gente não quer. Então, o cálcio ele vai fazer esse papel de aumentar os teores de cálcio e magnésio. Ele vai deixar um ambiente mais propício para o desenvolvimento radicular, principalmente pela presença dos elementos, dos nutrientes. Ele aumenta a disponibilidade de fósforo, né? Reduz a toxidez de alumínio, que é uma coisa que a gente não quer. E ele aumenta a mineralização da matéria orgânica. Isso é para o bem e para o mal. Quando você mineraliza mais rápido a matéria orgânica, você libera os nutrientes que estão na matéria orgânica de maneira mais rápida. E quando essa mineralização é mais lenta, você fica com mais matéria orgânica no solo. Então tem o pró e o contra. Se você tem pouca matéria orgânica, o calcário vai ajudar a degradar a pouca que tem. Se você tem muita matéria orgânica, o calcário faz um papel benéfico nesse sentido. Mas independentemente, o equilíbrio da saturação de base, né, do V%, ele é muito importante. Então, aplicar calcário, assim, se você tiver numa região que tem muito calcário com magnésio, o ideal é sempre trabalhar com calcário calcítico, entender os teores de cálcio e magnésio que estão presentes no seu solo, não o número, sim a porcentagem na CTC. Mais para frente eu já falo para vocês sobre isso. E adubação orgânica. No sistema de produção orgânica, não tem como a gente pensar em fertilidade de solo e nutrição de planta sem elevação do teor de matéria orgânica. O ideal é que a gente eleve esse teor de matéria orgânica a 5%. Em condições de solos tropicais, isso é muito difícil, né? A degradação da matéria orgânica é muito rápida, mas a gente tem que usar estratégias. Então, trabalhar com um volume grande de matéria orgânica, seja esterco de gado, compostos orgânicos, fazer cobertura de canteiro com palhada. Então, isso é muito importante para ir acrescentando matéria orgânica em todos os processos. A ideia de fazer compostagem laminar, de fazer uma camada de palha, colocar uma camada de composto, outra camada de palha, a cada 30, 40 dias no canteiro, isso é muito legal. Então, tudo que a gente puder fazer para elevar o teor de matéria orgânica tem que ser feito. O que o teor de matéria orgânica, a elevação do teor de matéria orgânica, ela agrega para a gente? Ele aumenta a atividade microbiana, porque não adianta eu aplicar EM, aplicar tricoderma, aplicar bacillus subtilis, se eu não tenho matéria orgânica no solo. A primeira coisa para os micro-organismos começar a multiplicar e a criar um equilíbrio microbiano no seu solo é ter comida para eles. E o que é comida para o micro-organismo? É a matéria orgânica. Ele tem a capacidade de elevar a CTC do solo, que é uma característica de formação do solo, então você consegue melhorar a fertilidade natural do seu solo, elevando o teor de matéria orgânica. Contribui com a agregação de partícula, então melhora a questão física. Questão de plasticidade, ele fica mais difícil de compactar, então também é outra característica benéfica. Melhora a retenção de água, melhora a estabilidade de temperatura, então o solo não varia tanto de temperatura quando ele tem um teor mais alto de matéria orgânica. Aumenta a disponibilidade de nutrientes constantemente, então a matéria orgânica ela vai se decompondo e vai liberando esses nutrientes de maneira equilibrada, então isso é muito importante. E diminui a fixação de fósforo, que é um dos grandes problemas dos nossos solos brasileiros, né? A gente aplica o fósforo, boa parte do fósforo que a gente aplica acaba ficando fixado. Esse processo de decomposição de matéria orgânica ajuda a mineralizar e liberar esse fósforo também. Então, assim, a matéria orgânica ela traz inúmeros benefícios. Qual que é a grande dificuldade? É conseguir essa matéria orgânica, né? Tem regiões que é mais difícil, não tem animal, tal. Uma propriedade orgânica modelo
ela teria que ter produção animal e produção vegetal na mesma propriedade, porque os estrumes, né, o esterco do gado, ele vai servir de fertilizante para as lavouras, e vice-versa, as lavouras também, o resto de cultura, alguma coisa, serve de alimento para os animais também. Então, você fecharia melhor um ciclo pensando em sustentabilidade da propriedade. Com relação à interpretação de análise de solo, tem vários métodos de interpretação. Existe a interpretação que vem do laboratório, então quando você manda uma análise química para fazer, ele vai vir lá, o teor de cálcio está baixo, está médio. Isso é baseado em referências literárias que não são as referências que eu utilizo para interpretar a análise de solo. Qual referência o Paulo utiliza para interpretar a análise de solo? A referência do equilíbrio de bases, ou o método de Albrecht, que é um método que não considera os elementos de maneira isolada. Então, eu vou interpretar a análise de solo. Eu não considero elementos isoladamente. Eu considero um com relação ao outro, ou o elemento com relação à CTC. O que é a CTC? A CTC é a capacidade de troca catiônica, ou seja, é a capacidade do solo em reter nutriente. Então, por exemplo, eu tenho um número de cálcio. Tem 20 milimol por decímetro cúbico de cálcio. Esse número é baixo ou é alto? Depende. Por quê? Se eu tiver um solo que tem uma CTC de 28, por exemplo, um solo muito arenoso, com fertilidade natural baixa, o cálcio a 20 ppm está excelente, a 20 milimol por decímetro cúbico. Agora, se eu tiver um solo que a CTC é 100, esse solo, se ele tiver 20 milimol, ele tem 20% da CTC de cálcio. E o ideal é que eu tenha 60, 65, 70. Então, ele está baixo. Então, não adianta eu olhar o elemento, isso na agricultura convencional é feito todo o tempo. Então, eu olho o elemento de maneira isolada. Na agricultura orgânica eu não posso fazer isso. E eu vou mostrar para vocês mais para frente como que a gente interpreta o resultado da análise de solo, certo? Então, esse método foi desenvolvido por esse professor, né, William Albrecht, e ele trabalhava na Universidade do Missouri, nos Estados Unidos, na década de 50. Então, é um método que ele fez. O que ele fez? A fração mais concentrada, mais fértil do solo é a fração úmica, ou é a matéria orgânica já decomposta. Então, o que esse professor fez? Ele estudou qual que é a proporção dos elementos que tem nessa fração úmica do solo. E ele fez o quê? Ele extrapolou isso para o solo todo. Então, para a gente tentar trazer essa parte mais fértil do solo para o solo todo. Então, montar um solo com a fração mais fértil possível no solo como um todo. Então, ele fez a distribuição disso aí de maneira correlacionada. Então, ele correlacionou os elementos que tinha na fração úmica e extrapolou isso para a gente usar isso para o solo todo. Como que funciona isso na prática? Na prática, a gente tem aqui, coloquei a tabela para vocês. Vocês vão ver que na prática eu tenho que elevar o fósforo de 30 a 120 ppm ou miligrama por decímetro cúbico. No caso, eu tô falando para a cultura do tomate, mas para as hortaliças de maneira geral, isso só vai mudar para gramíneas, que ela tem um comportamento um pouco diferente. A ideia de equilíbrio de base para gramínea é um pouco diferente, mas para todas as hortaliças que a gente trabalha aí no sistema, esse aqui serve, né? É essa a referência que a gente tem. Então, o fósforo de 30 a 120, o potássio, aqui é importante ressaltar, de 5 a 7% na CTC. Então, por exemplo, se eu tenho uma CTC de 100, o meu potássio ele tem que estar entre 5 e 7 milimol por decímetro cúbico. Então, por isso que eu estou falando, eu não considero o elemento de maneira isolada. Eu considero sempre o elemento ou pela CTC ou com relação a outro elemento. A CTC é 6 centimol ou 60 milimol por decímetro cúbico. AV% acima de 80, a matéria orgânica sempre acima de 50 gramas ou acima de 5%. O cálcio de 65 a 75 na CTC, mesmo raciocínio do potássio. O magnésio de 12 a 18% da CTC, mesmo raciocínio do potássio. E o hidrogênio menos de 5% na CTC. Então, assim,
vocês enxergam que esse método de interpretar a análise de solo, eu vou levar a CTC como referência. Então, eu não olho o elemento. Se o solo tem a CTC alta, eu consigo colocar mais nutrientes, né? Mais proporções de cada nutriente. Se o solo tem a CTC mais baixa, menos. Então, eu não posso olhar o nutriente de maneira isolada. Eu preciso olhar o nutriente com relação à CTC. O enxofre, acima de 25 mg por decímetro cúbico, zinco entre 3 e 5, manganês entre 15 e 25, ferro entre 15 e 25 também, cobre de 2 a 4, boro de 2 a 4 mg por decímetro cúbico. Então, essa é a referência. Então, eu vou pegar a minha análise de solo, vou olhar essa tabela e vou ver se eu estou muito fora e quais elementos estão fora e quais elementos estão dentro, né, que eu preciso corrigir. Eu tenho que me atentar para o que tiver muito alto ou que tiver muito baixo. O que tiver dentro desses parâmetros, está ok. Outra coisa importante, a relação entre cálcio e magnésio. Na agricultura convencional, eu aprendi lá nas aulas de nutrição que a relação entre cálcio e magnésio tinha que ficar entre 3 para 1. Estudando esses materiais sobre agricultura orgânica e biológica, eu vi que o cálcio e o magnésio, essa relação entre cálcio e magnésio, ela tem que ficar entre 5 para 1 a 7 para 1. Então, assim, é uma relação tem que ter muito mais cálcio, né? Então, só que, se você olhar na CTC, você tem 65% de todos os nutrientes é cálcio que está preso na CTC. Paulo, você falou que o cálcio é macronutriente secundário e ele tem que ter 75% na CTC? Tem alguma coisa errada. Não tem nada de errado. É com nitrogênio, fósforo e potássio. Nitrogênio, principalmente, a gente utiliza, ele está sempre na água do solo ou na matéria orgânica sendo liberado. Então, assim, a planta precisa dele em quantidade, só que ele não está preso na argila do solo, né? Nas partículas do solo. O cálcio já está preso e tem que estar mesmo, que o cálcio é de suma importância, principalmente para proporcionar resistência a praga e doenças para a planta. E a relação entre magnésio e potássio é de 2 para 1. Então, se eu olhar essa tabela aqui, pegar uma análise de solo e comparar, você vai ver aonde que seu solo está precisando corrigir os equilíbrios. Essa tabela não é para ver a dose de adubo, é para ver equilíbrio. Então, equilibrar o seu solo baseado nos resultados. Então, aqui está uma análise de solo, né? Eu coloquei aqui um resultado de análise de solo. Então, no resultado de análise de solo, ele traz o elemento de maneira isolada. Então, aqui, por exemplo, o cálcio está com 81 mg por decímetro cúbico, né? Milimol por decímetro cúbico, desculpa. O magnésio, 22 milimol. Quando eu olho aqui no equilíbrio de bases, aqui, esse laboratório ele já traz esse nome, outros traz índices de saturação, alguns laboratórios, mas independente do nome, ele vai trazer aqui quanto de cálcio tem na CTC, que é essa informação que eu preciso aqui na tabela. Ó. Quanto de cálcio eu tenho na CTC? De 65 a 75. Quanto que eu tenho? Tem 63. Então, eu estou muito próximo do ideal aqui, né? Então, eu estou no caminho certo. O magnésio, eu tenho que estar entre 12 e 18. Na hora que eu olho aqui, ó, o magnésio tem que estar entre 12 e 18. Aqui na CTC está com 17, está dentro dos parâmetros. O potássio tem que estar entre 5 e 7, está 6,9. O V%, 89%. Então, assim, com o resultado de análise de solo, eu faço essa interpretação. Hidrogênio, né? Alumínio, 0. Então, aqui o alumínio, aqui como é que está? Está zerado. Ó. O índice de hidrogênio, aqui está com 14 milimol. O ideal é que tivesse com... Aqui está 14 milimol, né? Mas a CTC é 114. Vai dar quase 10%, né? Então está alto, que o ideal é que ele fique sempre com menos de 5%. Então, quando eu coloco todos esses resultados da análise de solo aqui na tabela, eu vou dizer se está alto, por exemplo, o fósforo é de 30 a 120, está 250, então está alto. Então, eu tenho que parar de usar adubo fosfatado. Né? O potássio, 5 a 7 o ideal, está com 6,9, ideal. Então, a CTC está em 6 centimol, ou vezes 10, né, 60 milimol, está 128 milimol, então está ok.
V% acima de 80, está 89. Então você vai vendo o que está ideal, o que está baixo, o que está alto. Então aqui, só pontuando, né, sem ressaltar os ideais, o fósforo está alto, então a gente tem que reduzir. A matéria orgânica está baixa. O cálcio está baixo, porém está muito próximo do que a gente quer, mas então a gente precisa cuidar dele ainda um pouco. O manganês está baixo, isso a gente precisa melhorar, porque o manganês é responsável principalmente pela parte de frutificação e resistência à doença. Então precisa fazer um complemento com manganês aqui. E a relação cálcio-magnésio ainda está baixa, né? Tá 3,6 para 1, o ideal é que esteja em 5. Por que está baixo? Porque o cálcio está baixo. E o magnésio está muito perto de estar alto, né? Que o limite é 18, ele está com 17. Então, o que a gente precisa é elevar o teor de cálcio um pouco até para melhorar essa relação cálcio-magnésio. E o potássio também está numa relação bem perto do ideal aqui, né? Está 2,5, né, para 1, que o ideal é 2 para 1. Por quê? Porque o teor de potássio está bem elevado. Então, o cobre e o boro estão altos, então a gente tem que parar de usar elementos que tenham cobre e boro. O zinco e o enxofre também estão altos. Então, assim, com essa referência aqui, ela já me orienta mais ou menos a fazer a adubação, a próxima adubação, para corrigir, para tentar elevar o equilíbrio desse solo, deixar esse solo quanto mais equilibrado. Como que faz o cálculo de adubação e calagem? Isso aí fica para um próximo momento, certo? Então é isso. A nutrição é a parte mais importante, disparado no processo de produção orgânica. Eu sempre brinco com os produtores aqui, tem produtor que começa a trabalhar com orgânico, daí colhe bem, não tem problema com praga e doença, daí os vizinhos convencionais começam a procurar o produtor, eu quero ver o produto que você está usando. Eu sempre falo para os produtores que eu atendo, se o vizinho quiser copiar alguma coisa do seu manejo, copie a nutrição. Por quê? Essa nutrição equilibrada que reduz a incidência de pragas e doenças, facilita o manejo. Depois eu vou fazer outras aulas falando de manejo de pragas e doenças, mas o primeiro passo para o manejo de pragas e doenças é a nutrição. Então, eu peço para vocês agora que vocês vão lá, peguem um resultado de análise de solo, revejam essa aula, deem um pause lá na tabela e olhem o resultado da análise de solo de vocês com os parâmetros que são ideais para o equilíbrio de base. Façam isso, vejam o que vocês precisam corrigir. Qualquer dúvida, vocês me acessem aqui, coloquem nos comentários no YouTube, me acessem nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, lá que a gente vai conversando, tá bom? Valeu, um abraço e exercitem. Peguem o resultado de análise de solo e façam a comparação aí com os parâmetros para equilíbrio de base.